Fala pessoal, voltei aqui. Então vamos lá, né? Benzeno, né? Vamos, benzeno para todo mundo na prova. Escopo por uma tubulação em regime turbulento com número de Reynolds de 500. Determine o diâmetro do tubo em milímetros, sabendo que a velocidade de escoamento é de 0,2 metros por segundo, dada a viscosidade dinâmica e dado a massa específica do benzeno, tá? Então, gente, a gente vai trabalhar com a equação, o número de Reynolds, né? Então, o número de Reynolds, massa específica, vezes velocidade, vezes diâmetro hidráulico, dividido pela viscosidade dinâmica, nosso μ. A gente quer, no caso, o diâmetro hidráulico, tá? Então, o diâmetro hidráulico fica sendo o número de Reynolds vezes a viscosidade dinâmica, dividido pelo massa específica vezes a velocidade, tá? Então, a gente tem 5.000 vezes 0,64 vezes 10 a menos 3, dividido, então, por 873 vezes 0,2. Tá? Então, vamos ver quanto que vai dar o nosso diâmetro hidráulico. Lembrando como que as unidades estão em sistema internacional, isso vai sair em metros. Tá? Depois a gente vai precisar passar para milímetros. Então, 5.000 vezes 0,64 e elevado a menos 3, dividido por 873 vezes 0,2. Tá? Isso vai dar igual a 0,0183 aproximadamente metros, que é o correspondente, então, a 18,3 milímetros, tá? Achei o nosso diâmetro hidráulico, tá? Bora pro próximo. Esse aqui é um exercício que normalmente ele vai te trazer distração, tá, gente? Então ele fala que ó, uma tubulação é constituída pela dimissão de um fluido A com densidade, né, uma massa específica de 1.000 kg por metro cúbico, vazão de 10 litros por segundo e entrada com seção transversal quadrada com 10 centímetros de lado. O fluido B é admitido com densidade de 500 kg por metro cúbico, seção transversal circular com raio de 5 centímetros e vazão de 15 litros por segundo. Com base nessas informações, determine a massa específica da mistura dos dois fluidos que escoa por uma saída com seção transversal de 50 centímetros quadrados. Tá? O que a gente tem aqui? A gente tem aquela situação do nosso escoamento ou equação da continuidade com duas entradas. Tá? Então a gente tem o fluido A entrando por essa e um fluido B entrando por essa. Os dois são misturados, gerando e seguindo aqui por uma saída apenas, né, que eu vou chamar aqui então de saída C. Tá? Gente, o que é a distração que esse exercício traz? Note que ele não quer saber velocidade, ele não quer saber nada disso, ele quer saber a massa específica. E o que a gente sabe pela equação da continuidade? A gente sabe que a vazão em massa no ponto A, que é a nossa entrada, a nossa admissão, mais a vazão em massa no ponto B, que é a nossa segunda admissão, vai ter que ser igual à vazão em massa do ponto C. Tá? Então a gente tem que calcular essas vazões em massa. Como a gente pode calcular essa vazão em massa? Né? Lembre-se que a vazão em massa é a massa específica vezes a vazão volumétrica. Tá? É uma das formas de se obter a vazão em massa. Então, a vazão volumétrica de A mais a massa específica de B vezes a vazão volumétrica de B vai ter que ser igual à massa específica de C vezes a vazão de C. Tá? Como que a gente vai ter, então, esses valores, né, gente? A vazão em A gente sabe que é 10 litros por segundo. A vazão em B, 15 litros por segundo. Isso quer dizer que eu vou ter a vazão em C igual a 25 litros por segundo. Tá? Então, a gente vai ter A é 1.000, a nossa massa específica, 1.000 vezes 10, mais 500, que é a massa específica de B,
vezes 15 vai ter que ser igual, então, a massa específica de C vezes 25, que é a vazão volumétrica em B, tá? Bom, isso quer dizer que a nossa massa específica de C, ou seja, dessa mistura desses dois fluidos, vai ser dada por 10.000 mais 5 vezes 15 são 75, com 2 zeros são 7.500, dividido tudo por 25. Então, a nossa massa específica de C vai ser 17.500 dividido por 25. E a gente vai ter aí, então, 17.500 dividido por 25 é igual a 700 quilogramas por metro cúbico. Então, note que eu não usei raio, não usei área, não usei nada disso, né? Foi dados que foram fornecidos, mas eram nada mais que uma distração, tá? Então, vamos pro próximo aqui. O avião esboçado na figura abaixo voa a 971 km por hora. Então, note que a velocidade já não está medida em metros por segundo. A área da seção frontal de alimentação de ar na turbina é de 0,8 metros quadrados e o ar nesse local apresenta massa específica de 0,736 kg por metro cúbico. Um observador situado no avião detecta que a velocidade dos gases na exaustão, gente, o que é exaustão? É a saída da turbina, é igual a 2.021 km por hora. Então, note que a velocidade também está em km por hora. A área da secção transversal da exaustão, ou seja, a saída da nossa turbina, é de 0,558 metros quadrados. E a massa específica dos gases é de 0,512 kg por metro cúbico. Determine a vazão em massa combustível utilizada na turbina. Gente, o que tem que a gente pensar sobre essa situação? Tá? Primeiro, quando eu falo uma turbina, ela não tem uma entrada, ela tem duas entradas, tá? Então, quais são as duas entradas? Uma entrada é a entrada de combustível, tá? Então, massa combustível, vou colocar aqui a entrada de combustível. Entra combustível nessa turbina, tá? Numa segunda entrada, que é a entrada que nós temos aqui, entra ar, passa por essa turbina e ela vai ter a saída, então, aqui dos nossos gases feitos de efeito da função dessa turbina. Tá? Então, ela tem duas alimentações, alimentação de combustível e alimentação de ar. Tá? Então, não é apenas uma, por isso que ele quer exatamente qual é a vazão de combustível. Então, para resolver esse exercício, eu preciso da vazão mássica de combustível, C, mais a vazão mássica de ar, que nós temos nas duas entradas, vai ter que ser igual à vazão mássica, tá, da nossa exaustão, a dos gases que saem. A gente vai ter que considerar essa relação. Isso aqui é um problema de aplicação daí. E a gente vai querer calcular exatamente esse valor aqui, tá? Então, o nosso QMC vai ser igual à vazão mássica de ar, né? Como que vai ser a vazão mássica de ar? Vai ser a massa específica do ar vezes, no caso da entrada, né? A velocidade com que esse ar entra vezes a área dessa secção, que vai ter que ser igual à massa específica desses gases que saem, vezes a velocidade com que eles saem, vezes a área dessa seção. Tá? A gente vai trabalhar com essa relação aqui. Bom, deixa eu ver se eu deixei espaço. Deixei. Ou seja, a vazão em massa de combustível, ela vai ser dada pela diferença, então,
dá massa específica dos gases vezes a velocidade 2 vezes a área 2, que é a área de exaustão, menos a nossa vazão entrada de ar, né? Então a massa específica do ar vezes a velocidade com que o ar entra vezes a área que o ar entra. Tá? A gente vai ter essa relação aqui. As massas específicas foram nos fornecidas. Do ar é 0,736 e do gás 0,515. Tá? As áreas também foram fornecidas. As velocidades também, porém as velocidades não estão na unidade do SI. Né? Então a gente tem que a velocidade 1 ela foi mensurada para a gente com 971 quilômetros por hora. Tá? Então a nossa velocidade 1, lembra lá, né, fazer a conversão para metro por segundo, né? Eu divido isso daqui por 3,6. Né? Então a gente vai fazer aqui rapidinho, 971 dividido por 3,6, tá? Vai dar 269,7 aproximadamente metros por segundo. Tá? A nossa velocidade 2, ela também foi medida, né, em quilômetros por hora. No caso, o observador disse que essa velocidade era de 2021 quilômetros por hora. Tá? Então, 2021 quilômetros por hora. Essa velocidade 2, então, em metros por segundo, eu vou dividir isso por 3,6. Tá? Então, 2021 dividido por 3,6 vai ser igual a 561,39 aproximadamente metros por segundo. Tá? Então, os dados que precisavam ser convertidos nesse enunciado. Então, a nossa vazão em massa, tá, em relação ao combustível vai ser dado pela massa específica do gás. No caso, a massa específica do gás é de 0,115 vezes a velocidade 2, que é 561,35, vezes a área 2. No caso, a área 2 ela é uma área de 0,558, menos a massa específica do ar, que é 0,736, tá? Vezes a velocidade do ar na seção 1, que é 269,7, vezes a área da seção 1, que é de 0,8 metros quadrados. Tá? Então tá aqui como a gente vai obter essa vazão em massa do combustível. Tá? Pegamos a calculadora, vai ficar 0,515 vezes 561,35 vezes 0,558 menos 0,736 vezes 269,7 vezes 0,8 igual a 2,51 aproximadamente, tá? O que? Quilogramas por segundo, tá? Então quer dizer que dentro da minha turbina entra 2,5 quilogramas de combustível a cada segundo, tá? Gente, quase 15 minutos de vídeo agora. Vou parar aqui e vamos pro próximo. Até daqui a pouco.